Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo hoje está o intérprete de Libras, Vanley. Juntos vamos aprender mais um pouquinho hoje. Então, que tal começar a nossa videoaula de hoje? Vamos lá? Hoje vamos ter aula de matemática e vamos aprender como fazer a redução e ampliação de escalas, de tipos de medidas. Vamos aprender o que significa e o que é tão importante a gente prestar atenção quando a gente vai fazer a redução ou ampliação de um desenho ou alguma quantidade, podendo ser de tempo, de medida, de peso, de qualquer grandeza que já aprendemos em nossas aulas. Então, prestem bastante atenção. Combinado? Vamos lá! Ampliar significa que estamos aumentando. Está ficando maior, podendo ser em quantidade, em volume, em tempo, em qualquer grandeza de medidas que já aprendemos. Quando estamos reduzindo, a gente está diminuindo. Então, reduzir significa ficar menor, podendo ser diminuindo o tempo, o tamanho, o volume, a capacidade. E o que é tão importante a gente prestar atenção quando vamos reduzir algo? É importante prestar atenção na proporção, porque precisamos reduzir de todas as medidas que fizer parte. Se estamos fazendo uma receita, precisamos reduzir todos os ingredientes. Precisamos fazer isso de forma proporcional, de forma igual a todas as medidas. Então, vamos aprender como ampliar com proporção. Eu trouxe aqui um exemplo de um desenho, podendo ser qualquer tipo de desenho. Como podemos ampliar ele? Para isso, é importante a gente saber qual é a sua altura e também qual é o seu comprimento. Então, de acordo com esse desenho, ele tem 10 centímetros de altura e 20 de comprimento. E agora vamos ampliar ele. Ampliar significa aumentar. Então, para aumentar algo, a gente vai fazer a multiplicação, porque vai ser por parcelas iguais. Os seus valores vão ser ampliados de formas iguais. Então, vamos ampliar aqui esse desenho junto comigo. Primeiro, vamos multiplicar. Então, podemos, por exemplo, dobrar o seu tamanho ou aumentar de acordo com a nossa necessidade, podendo ser em dobro 2 vezes, triplo 3 vezes, 4, 10 ou quantas vezes forem necessárias. Então, se eu vou dobrar esse desenho, eu vou multiplicar ele por... Muito bem! Eu vou multiplicar ele por 2 vezes. Esse desenho ele possui comprimento e altura. Então, eu vou multiplicar primeiro o comprimento. 2 vezes 20 é igual a quanto? Muito bem! 40! Então, seu comprimento, que era 20, quando eu dobrar a sua quantidade, vai passar a ser 40. Então, cada quadradinho desse, seja na horizontal, vai possuir 10 centímetros e na vertical, 10 também. Então, aqui tem 2 quadradinhos pintados, representando 20. Eu vou precisar acrescentar mais quantos quadradinhos? Muito bem, mais 2. Tinha 20, 30, 40. Então, agora ficou correto no seu comprimento. E eu preciso aumentar agora a altura, multiplicando essa dimensão também. Então, vai ser 10 vezes 2. Por quê? Tem apenas um tracinho aumentando. Então, eu vou multiplicar por 2 e ver quantos tracinhos eu vou acrescentar em cada quadradinho, em cada coluna.
10 vezes 2 é igual a 20, porque eu estou somando o número 10 duas vezes. 10 mais 10, 20. Ou 10 vezes 2. Então, olha, eu vou acrescentar mais um quadradinho a cada uma das colunas, para o desenho ficar proporcional. Adicionei a primeira coluna, a segunda, a terceira e a quarta. Então, agora a gente percebe que ficou com a mesma proporção, possuindo o mesmo formato de um retângulo, igual ao desenho inicial. Por isso, é tão importante a gente aumentar, ampliando com proporção, para não mudar o formato do desenho que estamos ampliando. Se eu não ampliasse na horizontal e na vertical, iria mudar o seu formato. Eu vou fazer aqui um tracinho roxo, representando o nosso desenho inicial. Então, quando eu ampliei ele, ficou com o mesmo formato de um retângulo. Por isso, é tão importante ampliar o desenho com proporção, ampliando todas as medidas. Então, vamos agora aprender como diminuir com proporção. Não importa se é um desenho, ou uma receita, ou qualquer outra coisa. Qualquer objeto que pode ser medido, podemos reduzir ele. Então, olha, eu trouxe aqui para a gente a receita de um bolo. É muito saboroso, não é isso? Nessa receita, vamos precisar de 2 xícaras de chá de açúcar, 4 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 4 ovos, 500 ml de leite, 2 colheres de sopa de fermento em pó. Então, a gente está vendo aqui que tem mais de uma forma de medir. Tem ml, tem unidade, tem as xícaras que representam as gramas. Então, o que vamos precisar fazer é reduzir todos esses ingredientes. Se ampliar é multiplicar, qual é o contrário da multiplicação? Vocês lembram? Muito bem! O contrário de multiplicar é dividir. Então, quando vamos reduzir, vamos precisar dividir todas as medidas. Então, vamos dividir todas as medidas do bolo. Podemos dividir por qualquer valor. Eu vou dividir esse bolo pela metade. Eu vou dividir todos os ingredientes por 2. Então, nossa receita de um bolo na forma reduzida vai ficar assim, ó. Na receita do bolo, vamos precisar de 2 xícaras de açúcar. 2 dividido por 2 é igual a quanto? Muito bem, a 1. Então, dividimos o primeiro ingrediente. Reduzimos a sua quantidade. O segundo ingrediente são 4 xícaras de farinha de trigo. E 4 dividido por 2 é igual a... Muito bem, a 2. O próximo, 4 colheres de margarina. 4 dividido por 2 é igual a 2. Muito bem. 4 ovos dividido por 2 igual a 2 também. E 500 ml de leite. Eu vou dividir 500 por 2. A gente fazendo a continha vai ser igual a 250. Seria a metade. Então, reduzindo a receita, ficaria igual a 250 ml de leite. E agora, vamos para o último ingrediente. 2 colheres de sopa de fermento em pó bem cheias. 2 dividido por 2 é igual a, muito bem, a 1. Então, fizemos aqui a redução, dividindo todas as medidas, todas as quantidades. Muito bem. Usamos a redução também para objetos, coisas muito grandes. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Vocês conhecem a redução em escala gráfica? Vamos conhecer juntos? Então, olha, a gente tem aqui um mapa do Brasil. O Brasil é um país enorme. Não iria caber em uma folha de papel. Por exemplo, nos nossos livros.
como a gente ia conseguir saber o formato do mapa do Brasil se não conseguíssemos desenhar ele em uma escala, reduzindo o seu tamanho? Ia ser bem complicado, não é? Então, para isso, fazemos a redução em escala gráfica. Então, o nosso mapa está todo quadriculado, com linhas e colunas. E olha, a escala, o que significa? A gente está vendo lá embaixo, onde tem de 0 até 346. Então, olha, cada linha dessa, seja na horizontal ou na vertical, possui o tamanho equivalente a 346 quilômetros. Podemos pegar a régua e medir que a distância de um ponto a outro, cada centímetro, vai ser igual a 346 quilômetros. Cada mapa tem essa escala. O que significa essa escala? A escala significa que esse desenho foi reduzido uma quantidade de vezes. Esse mapa aqui, ele foi reduzido o total aqui embaixo. Ó. A escala é igual a 1 por 36 milhões e 600 vezes. Significa que o mapa foi reduzido 36 milhões e 600 mil vezes. Foi reduzido um montão de vezes, não foi? Então, é importante a gente conhecer, porque podemos, por exemplo, utilizar a régua em um mapa e descobrir quantos quilômetros tem de um ponto a outro, fazendo a multiplicação. Por exemplo, eu posso pegar aqui um ponto em Pernambuco e usar a régua para medir quantos quilômetros vai ter até o Amazonas. Fazendo uma continha de multiplicação, onde cada quadradinho desse é igual a 346, eu iria multiplicar 346 pela quantidade de quadradinhos que fosse de um ponto ao outro. Então, eu iria conseguir identificar quantos quilômetros aproximadamente iria ter de um ponto a outro. Por isso é importante a gente conhecer ampliação e redução, tanto de receitas, desenhos, objetos, como também na escala gráfica. Então, agora que assistimos a nossa videoaula de hoje, aprendemos mais um pouquinho sobre matemática. Vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora ou do seu professor, para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? E olha, eu sempre digo, mas eu vou repetir. Qualquer dúvida que tiver, não guarda ela não. Manda mensagem para sua professora ou seu professor lá no grupo da sala de aula e tira a dúvida junto com eles. Combinado? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!